Khabib Nurmagomedov está tão eufórico com esse campeonato do Islam Makhachev que já está analisando a próxima luta do Islam Makhachev contra o Alexander Volkanovski e comparando o Volkanovski ao Charles do Bronx. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Eu disse para Makhachev antes da luta com Charles do Bronx, Volkanovski será mais difícil do que Charles do Bronx. Porque se Charles do Bronx não tivesse batido peso, seria Volkanovski quem lutaria com Makhachev. Eu acho que Volkanovski tem boa experiência. Claro, em experiência, Charles do Bronx e Volkanovski têm a mesma. Ambos têm muita experiência. Mas se você fala sobre QI de luta e coração maior, acho que Volkanovski é superior a Charles do Bronx. Volkanovski será um adversário mais duro para Makhachev do que foi Charles do Bronx. Mas, de qualquer forma, quem se importa? Nós vamos acabar com o Volkanovski. Aqui está claro que aquele mesmo posicionamento do Khabib para a luta do Makhachev contra o Charles do Bronx vai se manter. Um Khabib muito vocal, defendendo com unhas e dentes o Islam Makhachev, campeão agora, mas antes disso, seu amigo e parceiro de treino. Naquela luta do Makhachev contra o Charles do Bronx, o Khabib foi preponderante e não só defendeu o Makhachev, como atacou, provocou o Charles do Bronx. E tal provocação meio que irritou o Charles do Bronx. E aqui a gente está vendo que o Khabib não vai deixar o Volkanovski em paz também. Porém, ele reconheceu a grandeza do Volkanovski e tratou de classificá-lo como superior, um lutador mais difícil de lidar do que o Charles do Bronx. E como ele citou QI de luta e coração, eu concordo com o Khabib. Acho sim que para o Makhachev lidar, vai ser mais dificultoso enfrentar o Volkanovski do que o Charles do Bronx. Eu acho que o Makhachev segue sendo favorito. Mas em termos de QI de luta, o Volkanovski, ele prova a cada luta que vem com um plano de jogo muito bom. Coisa que o Charles do Bronx provou na luta contra o Islam Makhachev, que não é muito da estratégia. Pelo contrário, ele lembra muito, inclusive, o Renan Barão, que apostava na paraibagem do que propriamente na estratégia em si para enfrentar os seus adversários. E outro ponto que o Khabib destacou é a questão do coração. E eu falo isso não lembrando do Charles do Bronx do passado, que quando tinha dificuldade em uma luta, desistia delas. Eu estou falando desse Volkanovski recente, que inclusive, quem não se lembra, deveria. Sobreviveu àquela tentativa de finalização mítica do Brian Ortega e conseguiu não só sobreviver, como se recuperou e castigou o Brian Ortega numa luta. E comparando ele com o Charles do Bronx recente, que sofreu o knockdown do Islam Makhachev e rapidamente bateu em desistência à finalização. Óbvio, o Charles do Bronx estava mal. Porém, é isso. A resiliência do Volkanovski, a resistência dele, é sim superior também a do Charles do Bronx. O Khabib deu uma provocada aqui no Charles do Bronx, mas dessa vez com uma certa razão. Os pontos que ele abordou, seja QI de luta ou coração, eu sinceramente acho que não foi nenhuma injustiça. Dá para entender sim o porquê do Khabib achar que Volkanovski, rei do peso-pena do UFC, será um adversário mais complicado para o Islam Makhachev, campeão recente do peso leve, lidar.